Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Antônio Costa, atual presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica. Queria saudar a todos e dar as boas-vindas ao terceiro dia de atividades da nossa Escola de Síntese e Caracterização de Sistemas Biológicos e Materiais Nanoestruturados, que antecede o sexto Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Biofísica, né? Começo agradecendo aos organizadores, em especial a professora Luciana e o professor Leandro, que montaram essa programação super instigante para a gente nessa semana e na próxima também. Tá? Então, não se esqueça que semana que vem a gente continua. Tendo em vista a aula maravilhosa que a Adriana deu, e realmente muito didática, Adriana, parabéns, gostei muito, aprendi muito, né? Então, Elê, posso começar? Pode compartilhar a sua tela, por favor. Tá, você não vai me introduzir? Não, isso que eu ia perguntar, se você não se incomodar, posso te introduzir? O Jabá tá lá na festa. Pode, claro. É claro que é uma brincadeira. Eu vou compartilhar, tá? Pode compartilhar. Estou brincando com o Leandro porque a gente é tão amigo. Ela é minha orientadora, trabalho com a Rosângela tem mais de 20 anos já, agora já dá para falar isso. Então, eu conheço o trabalho dela, assim, a gente se conhece já há bastante tempo. A professora Rosângela é professora do Instituto de Física da USP, professora titular do Instituto de Física da USP, trabalha já há muitos e muitos anos com biofísica. Foi uma das primeiras pessoas no Instituto a trabalhar, na verdade, na área de biofísica, e hoje a gente pediu para ela falar um pouquinho sobre o espalhamento de raio-x a baixo ângulo, que é uma das linhas que a professora Rosângela desenvolve já há bastante tempo no laboratório de cristalografia, lá no Departamento de Física Aplicada da USP. A professora Rosângela também é super envolvida na Sociedade Brasileira de Biofísica, já há bastante tempo também, organizando eventos e congressos, e vai contar um pouquinho essa técnica experimental. Rô, eu queria também, em nome da sociedade, agradecer o aceite para você falar para a gente hoje aqui. Muito obrigado mesmo, e a plateia está com você agora. Obrigada, Leandro, obrigada pela introdução. Eu vou tentar, eu vi que a gente adiantou um pouquinho, né, da hora, eu não sei se eu consigo cortar muita coisa, vou tentar falar um pouquinho mais rápido, mas se for o caso, depois você me corta, né? Não, mas fica tranquila, não se preocupa não, que de qualquer coisa depois tem a Binha também, eu dou um jeito lá também, não se preocupa não. Tá bom, porque claro, como a Adriana falou, a gente sempre tem muita coisa para falar, né, quer ensinar muita coisa, então a gente acaba sempre, às vezes, se estendendo além, né? Mas claro que vocês têm 3 aulas hoje, então vamos tentar, de alguma maneira, passar a informação, e depois, quem tiver dúvida, conversa comigo, manda e-mail. O meu e-mail está aqui, tá bom? Meu nome é Rosângela, né, para quem não me conhece. Sou do Departamento de Física Aplicada, como o Leandro falou, da Física, do Instituto de Física da USP, e meu e-mail está aqui, taitre@if.usp.br. Então, quem quiser depois me escrever alguma coisa, é só entrar em contato. Mas eu acho que o laser não funciona para mudar a tela, né? Gente, tá dando para ver as transparências, tá legal? Sim, Rô, dá para ver direitinho, sim, pode... E também tá dando para escutar? Tá, o áudio tá bom, a imagem tá boa, pode continuar. A Cíntia tá gravando também, né? Sim, estamos gravando, sim. Tá legal. Então, olha, do mesmo jeito que a professora Adriana, né, ela começou colocando um pouquinho a radiação eletromagnética e contextualizando vocês qual que é a faixa de comprimento de onda, né, e de frequência que a gente estava trabalhando. Na realidade, ela estava mostrando fotoluminescência, então, na faixa do visível, né, era mais ou menos nessa região. A gente vai trabalhar com raio-x, tá? Então, especialmente de raio-x a baixos ângulos. Então, o raio-x, só para lembrar vocês, é uma radiação eletromagnética, então é uma onda eletromagnética, né, e cujo comprimento de onda é da ordem de angstroms, de 1 a 10 angstroms, 0,1 a 1 a 1,5, 2 nanômetros, tá bom? O que corresponde a uma frequência da ordem de 10 a 18 Hz. Então, só lembrar que a gente está trabalhando com uma energia muito maior que a energia do visível, né, comprimento de onda muito menor. Como é que o raio-x interage com a matéria, né? Então, só lembrar aqueles primeiros princípios de eletromagnetismo que vocês, a grande maioria, já viu. Então, é um fato interessante, né? Mas quando a gente pensa em interação de raio-x com a matéria, então a gente tem que lembrar que raio-x interage com o elétron, né? Então, quando ele encontra um átomo, uma molécula, ele vai interagir com os elétrons desse átomo, dessa molécula, né? E quando a gente fala em espalhamento, na realidade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, né? O raio-x interage com esses elétrons recebem essa energia e começam a oscilar.
Só que, lógico, eles ganham energia, e eles gostam de voltar para o estado fundamental, de alguma maneira, né? E eles reemitem, então, essa energia. Então, é quase como se fosse um espalhamento, tipo, secundário, né? A gente, normalmente, a gente desenha, assim, ó, o raio-x chegou e foi espalhado, né? E como se o material tivesse a capacidade de espalhar diretamente, mas, na realidade, ele interage com os elétrons, lembrar sempre disso, interage com os elétrons são colocados em vibração, e aí eles reemitem, né, eles funcionam como uma antena, e aí eles reemitem essa radiação. E o que é interessante é que não muda a fase, né, e não muda o comprimento de onda, então eles reemitem, dependendo de como é que eles interagiram, segundo um certo ângulo, né, onde que depois eu vou colocar um detetor aqui para a gente analisar essa reemissão, mas sem mudar a fase, sem mudar comprimento de onda, então ele não muda a energia, né? Então se mantém a energia do mesmo feixe de raio-x que tá chegando. E o que é espalhamento de raio-x a baixos ângulos, né? Então a gente vai trabalhar com ângulos que são pequenininhos. Eu vou tentar olhar o que acontece quando eu vou olhar ângulos pequenos nessa geometria, né, que eu coloquei aqui para vocês, de que eu tenho um espalhamento segundo um certo material, e eu vou olhar, então, em ângulos pequenos, aí a gente fala baixos ângulos, tá bom? Então, se eu lembrar a lei básica de Bragg, então, só para a gente ter, como a Adriana falou, uma coisa meio intuitiva, né? Então, suponha que eu tenho dois centros espalhadores separados por uma distância d, e eu tenho frentes de onda chegando nesses centros espalhadores, né? Então, eu tenho minha frente de onda aqui, raio-x chegando e espalhando segundo o ângulo 2θ, e aí eu vou contar no meu detetor, né, neste ângulo 2θ, qual é o número de fótons que está chegando. E aí, o que a gente percebe? Lembram da lei de Bragg, né? Para eu ter interferência construtiva, a diferença de caminho óptico entre essa primeira frente de onda e essa segunda frente de onda, você vê que a primeira frente, ela chega no meu material, é espalhada, a segunda frente, ela anda um pouquinho mais antes de sair em fase aqui, né? Então, eu tenho se eu for olhar essa diferença de caminho óptico, né, para as duas saírem em fase e chegarem com o máximo de interferência construtiva no meu detetor, essa diferença de caminho óptico, isso é d seno θ, isso é d seno θ, então é 2d seno θ, né? Então, para eu ter máximo de interferência, a gente sabe que 2d seno θ tem que ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda, ou seja, quando elas vão se encontrar, elas têm que estar em fase, portanto, n vezes o comprimento de onda, né? Então, é a lei de Bragg, que a gente conhece, e se eu for pensar agora em termos de dimensão, né, como é que são essas dimensões, quer dizer, dois centros espalhadores, né? Se eles estiverem com uma distância bem pequenininha, por exemplo, átomo a átomo num cristal, então átomo a átomo tem da ordem de, por exemplo, 0,15 nanômetros, né, que é 1,5 angstroms, e eu fizer essa correlação, usando o comprimento de onda, por exemplo, de 0,15 nanômetros, 1,5 angstroms, né, eu vejo que os ângulos que eu tenho que medir essa interação átomo a átomo são ângulos que começam assim, 30, 40, 50, 60 graus, que é o que a gente considera ângulo grande, né? Agora, se eu tiver centros espalhadores dentro de uma partícula, mas que estão separados por uma distância grande, aí o que vai acontecer? Para o mesmo comprimento de onda, né, que é 0,15 nanômetros, por exemplo, o meu D aumenta muito, o meu θ tem que diminuir. Então, eu tenho que diminuir essa abertura angular para conseguir enxergar distâncias grandes. Como é o caso, por exemplo, quando a gente vai falar de nanopartícula, né? E, por exemplo, aqui eu separo bastante a minha distância, né? Então, quanto maior é a distância entre os meus centros espalhadores, você vê que é menor o ângulo que eu tenho que fazer a medida. Então, como exemplo, eu tenho uma proteína, por exemplo, né? Claro que eu posso pegar a nanopartícula, o quantum dot que a Adri acabou de mostrar para vocês, e falar, nossa, um quantum dot de 10 nanômetros, tá? Eu consigo medir com a técnica de espalhamento de raio-x? Eu consigo, né? Porque aí eu vou pegar 10 nanômetros, que é o tamanho de uma proteína, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é um dímero aqui de serpentina, só um exemplo, né? E aí eu vou olhar, bom, qual é a região angular que eu tenho que medir? Então, eu faço o cálculo de maneira grosseira, né? Eu vou lá para a minha lei de Bragg, usando que o comprimento de onda é 0,15, o espaçamento, por exemplo, a máxima dimensão entre centros espalhadores na proteína é da ordem de 10 nanômetros, eu tenho que medir um θ, que é de 0,43 graus, ou seja, um θ bem pequenininho, né? E para isso acontecer, eu tenho que criar uma geometria no meu setup experimental que me permita ter uma resolução a chegar a ângulos bem pequenininhos,
Tá legal? Então, assim, o que me diferencia na hora que eu falo baixo ângulo e alto ângulo? É quando eu estou em altos ângulos, eu estou medindo distâncias muito pequenas, da ordem de angstroms. Quando eu estou em baixo ângulo, eu começo a aumentar essas distâncias de centroespalhadores. Por exemplo, 100 angstroms, que corresponde à estrutura de 10 nanômetros. Então, se eu pegar um quantum dot, quiser olhar o quantum dot como um todo, eu tenho que medir, eu coloco esse quantum dot numa solução, por exemplo, né? Que a Adriana até colocou, que faz um core shell. Aí, eles estão estabilizados, eles formam um colóide numa solução. Aí, eu vou olhar esse colóide, eu quero saber a dimensão desse colóide. Eu vou medir em baixos ângulos e eu tenho essa dimensão total. Se é 10 nanômetros, 5 nanômetros, né? Porque eu vou medir em ângulos bem pequenininhos. Legal. E quando eu vou fazer a medida, só para chamar a atenção de vocês, a gente usa um vetor que a gente, em vez de ficar medindo em θ, a gente mede ou transforma a medida num vetor que a gente chama vetor de espalhamento, que é o meu vetor Q. Tá? Mas é simplesmente pegar o θ, em vez de quantificar em θ, a gente quantifica em vetor de espalhamento. E, na realidade, o que a gente tem? Né? Eu tenho um número de onda, né, que vem chegando aqui, e que interage com a partícula que está espalhando, que é o meu K0, lembrando que o número de onda é 2π sobre lambda, né? E ele vai espalhar segundo um vetor de onda K. Tá? A diferença entre K menos K0, né, me dá o vetor de espalhamento Q, e se eu calcular, então, essa diferença, eu tenho que o vetor de espalhamento nada mais é que 4π sobre módulo, né? Nada mais é que 4π sobre lambda é o seno do θ. Então, se eu medir θ experimentalmente, eu conhecendo o comprimento de onda, no fundo, eu expresso a minha intensidade espalhada em cada ângulo que eu estou fazendo a minha medida experimental em função de vetor de espalhamento, tá legal? Então, só para manter isso em mente, porque daqui para frente a gente, em vez de falar muitas vezes em θ, a gente fala em vetor de espalhamento. É uma nomenclatura que a gente usa muito em espalhamento, né? E qual que é o meu setup experimental? Então, esse é um setup típico, em que eu tenho uma fonte de raio-x. Normalmente, essa fonte de raio-x, ela pode ser policromática, né? Aí eu coloco um monocromador, para conseguir saber exatamente qual é o comprimento de onda, um sistema de colimação, e aí eu tenho uma amostra, e essa amostra vai espalhar, tá bom? E eu coloco o meu detetor a uma certa distância. Então, normalmente, para eu conseguir ângulos pequenos, a gente coloca a distância amostra-detetor da ordem a 1 a 2 metros, em que eu começo a pegar ponto 1 de grau, ponto 2 de graus e assim por diante, tá bom? Então, eu afasto bastante o meu detetor da minha amostra. Quando eu vou fazer difração, que eu vou ver distância átomo a átomo, eu quero pegar ângulos maiores, eu aproximo o detetor da minha amostra, que aí eu consigo pegar ângulos maiores, né? Então, para baixo ângulo, a diferença no setup experimental, claro que tem todo um sistema de colimação, mas é que a distância amostra-detetor é uma distância relativamente longa. Quando chegar no final da minha apresentação, eu vou falar para vocês um pouquinho do avanço que a gente está dando no Brasil nos dias de hoje, que é a construção, é a passagem de um anel síncrotron que a gente tinha, que é o LNLS, né? Em Campinas, que eu acho que a grande maioria de vocês já ouviu falar, já teve lá, né, já fez alguma medida no síncrotron, se não for de Sachs, mas de uma outra técnica experimental ou não, mas já ouviu falar, e agora a gente vai ter os Sirius, né, os Sirius daqui a pouco já está funcionando, né, o anel em algumas, já está a nível de comissionamento, de teste, já está funcionando, mas uma das linhas experimentais, na realidade a gente vai ter duas, vai ser linhas de Sachs nos Sirius, né? E o professor Leandro, que está aqui, é responsável, né? É o responsável de uma dessas linhas. Tá legal? E aí eu vou comentar um pouquinho, porque o que tem interessante nesses Sirius, né? Por exemplo, a geometria, claro que é um esquema aqui. A geometria é sempre muito parecida, né? Uma fonte de raio-x, o síncrotron que a gente tinha em Campinas já funcionava desse jeito, de laboratório funciona. O que muda é o fluxo, né? O número de fótons por segundo que essa fonte consegue fornecer. Nos Sirius, o número de fótons é muito maior do que no nosso atual LNLS, que está desmontado agora, né? Mas, além disso, por o fluxo ser tão grande, a gente consegue afastar muito a amostra do detetor. Então, por exemplo, o Sirius, ele vai funcionar de 1 a 10 metros. Pensa, 10 metros, quanto que eu vou poder abaixar em ângulo, né? Então, se eu diminuir ângulo, eu posso trabalhar com nanopartículas que são maiores, né? Porque aí dimensões maiores, distâncias entre centros espalhadores maiores, numa técnica de ultra baixo ângulo, eu vou conseguir medir nos Sirius distâncias
ângulos bem pequenininhos, comprimentos de onda, né, iguais, da ordem de 1 angstrom, mas esses Ds, né, que eu mostrei para vocês, bem menores, bem maiores, desculpa, com tetas bem menores, né, então eu posso, de repente, sair de uma situação de uma nanopartícula, que a gente vai mostrar para vocês, que é da ordem de 100 angstroms, 10 nanômetros, 20 nanômetros, né, 30 nanômetros, e começar a ir para coisas de 1000 angstroms, né, ou mais, para micrômetro. Então, a gente tem uma experiência, por exemplo, eu já vi trabalhos assim, que o pessoal está começando a medir bactéria, né, e o tamanho inteiro de uma bactéria é micrômetros, né, e consegue medir isso numa linha de ultra baixo ângulo, tá, só para informação de vocês, e vocês pensarem no sistema como um todo, né, o que vem a ser esse arranjo experimental. Legal? E o que a gente consegue medir? Então, só lembrar para vocês em escala de tamanho e escala, depois a gente vai passar para a escala de tempo, né? Então, quando eu estou na escala de tamanhos de micrômetros, né? Por exemplo, eu posso, microscopia óptica ou espalhamento de luz, quando eu estou com um ótimo sistema de espalhamento de luz, eu vou lá e enxergo bactéria, vírus, né, estruturas granulares, as vesículas unilamelares são membranas, modelos gigantes, tudo na escala micrométrica. E microscopias eletrônicas, né, se eu quero enxergar coisas mais da ordem de micrômetros. Quando eu venho para dimensões da ordem de dezenas, né, a centenas de angstroms, até 1000 angstroms, a gente vai olhar por essa técnica que é de espalhamento, que pode ser tanto de raio-x quanto de nêutron. O princípio é o mesmo, a única diferença entre raio-x é que raio-x interage com o elétron, e o nêutron interage com o núcleo do material, tá bom? Mas o perfil de espalhamento, claro que ele vai interagir com o núcleo e vai espalhar. E aí a gente tem essa informação também de ultra baixo, né, ou de espalhamento de nêutrons a baixos ângulos. Então a gente pode ver micelas, né, então muita gente que trabalha com nanoestruturas, ou síntese, está trabalhando com micela, que incorpora, por exemplo, fármacos. A gente pode ver lipossomos, né, nanopartículas lipídicas, a gente pode ver nanopartículas magnéticas, a gente pode trabalhar com hidrogel, se, por exemplo, o tamanho ou a distância de separação entre, né, redes nesse hidrogel for compatível com dimensões que a gente consegue estudar por espalhamento de raios-x a baixos ângulos, e a gente pode trabalhar com proteínas também, né? Mas a gente consegue ver a estrutura interna da proteína, essa distância átomo a átomo. Eu vou mostrar para vocês que não, a gente consegue ver a proteína como um todo, esse envelope da proteína, né? E alguns detalhes, se a gente for especificar melhor, for lá olhar no detalhe. Se eu olhar em termos de técnicas e de tempo, escala de tempo, né? Como vocês sabem, vocês já estão olhando aí algumas técnicas, né? No estágio atual, a técnica de espalhamento em raio-x a baixos ângulos, ela é uma técnica que eu posso medir, assim, eu posso ter informação, de sistemas que estão acontecendo, por exemplo, alguma reação, alguma coisa, que, no meu ponto de vista, é lento, né, que eu estou em minutos, segundos, milissegundos. Coisas que acontecem numa escala de tempo muito menor, femtosegundos, por exemplo, eu não consigo olhar para os sacs ainda, né, eu teria que ter, claro, uma fonte de alta brilhância, alguma coisa que você der um flash, e ela responde nesse flash, e aí a gente acaba entrando, às vezes, um pouco na questão de detecção, né, quer dizer, um detetor que consiga responder rápido, que não tenha um tempo morto, né, que dentro de uma escala de tempo que ele consiga ir adquirindo essa informação. Então, claro que eu acho que conforme as fontes de raio-x, de luz, né, que a gente fala luz, mas de síncrotron, elas foram ficando cada vez mais, né, fontes melhores, fluxo maior, o Leandro depois pode entrar melhor nessa discussão, a gente consegue abaixar o tempo, né, em que a gente consegue observar efeitos na nossa amostra. Então, por exemplo, uma reação enzimática, né, ela acontece num tempo muito menor, a não ser que seja alguma coisa um pouquinho de milissegundo, aí eu consigo fazer uma cinética, eu consigo ir tirando vários frames e observar o que está acontecendo na minha amostra, né. Claro que em dinâmica molecular, por exemplo, eu consigo chegar em femtosegundos, né, mas é uma teoria dinâmica, né. EPR, NMR, eu já consigo baixar para microsegundo, picosegundo, os efeitos que estão acontecendo. Então, só para vocês contextualizarem, né, tanto a nível de tamanho, de dimensão, quanto a nível de tempo. Não é o tempo da medida, mas é o tempo do fenômeno que eu quero avaliar. Por exemplo, se é um fenômeno que tem uma cinética, tá bom? Ou de uma transformação de uma proteína, ou abrir e fechar de uma proteína, por exemplo, né? Ou ela desenovelar em função do tempo.
qual é a escala de tempo que eu quero medir, para poder medir com vários frames no meu equipamento, legal? Em termos de resolução, né? Então, conforme eu falei para vocês, claro que depende do ângulo que eu estou medindo ou dessa vetor de espalhamento que eu estou medindo, né? Como eu vou medir ângulos muito pequenininhos, né? E lembrar que o Q é 4π seno θ, o lambda é 2D seno θ, se eu fizer quais são as distâncias mínimas que eu consigo medir, por exemplo, se eu for para um vetor de espalhamento de 5 nanômetros a -1, né? E eu faço um cálculo meio rápido, qual é a distância mínima que eu consigo medir dentro de uma partícula, eu vejo que é de 1,2 nanômetros, ou seja, 12 angstroms, né? Então, vocês veem aqui, olha, colocando, isso aqui é uma referência do Dimitris Verka, um professor que trabalha muito na área de baixo ângulo, né? Ele colocou várias proteínas diferentes com pesos moleculares diferentes, e a gente percebe, né, quer dizer, esse detalhe estrutural do átomo a átomo, né, eu vou para uma região de vetor de espalhamento maior, né? Então, que eu vou olhar átomo a átomo, aqui eu vejo o fold de uma proteína de uma maneira geral. E aqui nessa região, que é a região que a gente mede de espalhamento, que informação que a gente pode dar para vocês, né? Eu quero medir uma proteína. Eu vou te dar uma informação de envelope da proteína, né? Eu vou te dar uma informação de morfologia. Ela tem uma morfologia mais elipsoidal, ela parece alguma coisa que tem uma característica triangular, por exemplo, ela tem um raio de giro que eu consigo medir, ela tem dimensões que eu consigo medir, dimensão nessa dimensão, dessa dimensão, tem uma dimensão máxima. Então, eu vou te dando informações a respeito desse objeto em solução, normalmente, ou se ele está imerso numa matriz, eu vou te dar informação desse objeto imerso numa matriz. É interessante que pode ser ao contrário, eu posso ter poros numa matriz e medir poros, né, que é o vazio em relação a uma matriz, a dimensão desses poros, mas lembrar sempre que a gente está com uma técnica que a gente chama de baixa resolução. Eu não consigo ter uma resolução atômica, como uma difração de raio-x, e agora uma crioeletromicroscopia, que vai olhar lá distâncias, né, e vai te dar uma resolução da ordem de 1 angstroms, né, 2 angstroms, então, que é difração de raio-x, a criomicroscopia, a gente está a nível de baixa resolução. Mas por que ela é importante? Ela é importante porque, às vezes, eu quero uma nanopartícula magnética, ou um quantum dot, como a Adriana acabou de falar, eu quero ver o tamanho disso, né? Ou eu quero ver o core shell, eu quero ver como é que o core está relacionado ao shell. Eu consigo distinguir isso porque eu estou vendo dimensões que são da ordem de 5 nanômetros, 10 nanômetros, 15 nanômetros. Então, cai numa escala que a técnica de espalhamento de raio-x consegue observar, tá legal? E qual que é o meu mundo, gente, né? O que a gente trabalha, né? Quer dizer, no mundo que não é o mais ideal possível, eu posso ter, sei lá, um sistema, né, de N partículas diferentes, né, que estão alinhadas, por exemplo, numa certa direção, e aí alguém pede para mim, olha, me faz uma medida experimental de espalhamento de raio-x a baixos ângulos, eu incido, fecho aqui, coloco o detetor do outro lado, eu vou ter uma coleção, né, um espalhamento dessas várias partículas, né, então, e eu tenho que ser capaz, nisso, distinguir para vocês, falar, olha, eu vou ser capaz, isso é honesta para vocês, né, eu vou ser capaz de dizer, olha, esse aqui, eu tenho partículas que são gordinhas, baixinhas, outros muito magrinhos, né, outros bem pequenininhos, outro muito maior ainda, eu sou capaz de distinguir isso? Não, eu não sou. O que eu sou capaz de falar para vocês é assim, olha, em média, né, quer dizer, eu tenho uma polidispersão e eu vou ter objetos que mais ou menos têm uma certa distância nessa direção, centros espalhadores alongados numa direção, e na outra direção, alongados em média, né, quer dizer, nessa direção e nessa direção. E mais que isso, né, eu sou capaz de dizer para vocês, tem uma função de correlação aqui, né, que a distância média, que praticamente deles é um passo. Claro que quando essa imagem foi feita, não tinha pandemia, ninguém estava usando máscara, eles estavam aglomeradinhos aqui, né, hoje em dia está tudo de máscara e afastado, né, mas é esse o mundo que a gente pode viver, que as pessoas
a gente quer fazer medida experimental, a gente quer ter informação, né? Então, eu queria, assim, passar bem essa informação para vocês, que a gente pode ter vários sistemas diferentes, né? Eu posso trabalhar com sistemas ordenados, muito interagentes, com partículas que são homogêneas, interagindo, essas aqui estão lado a lado, com partículas que são orientadas, com um sistema de partículas que são homogêneas, mas totalmente ao acaso, né? E sistemas não homogêneos, e as partículas não são interagentes, né? Então, na aula de hoje, eu não vou conseguir abordar todas essas possibilidades, porque cada uma delas eu tenho que olhar de maneira diferente, eu desenvolvo uma teoria específica, principalmente quando a gente vai olhar correlação, porque aí eu tenho que entrar com potenciais de interação para entender a correlação entre partículas, né? Mas eu vou tentar passar para vocês uma ideia geral do que vem e como é que a gente analisa o espalhamento, né? Quer dizer, do ponto de vista de eletromagnetismo e de interação de radiação com a matéria. Então, eu vou me focar, nesse primeiro momento, em partículas não interagentes e homogêneas, partículas idênticas num sistema. Então, por exemplo, posso ter proteína em solução, uma mesma proteína, e vou olhar como é que é o espalhamento dessa proteína, né? Então, por exemplo, estou com um sistema não interagente aqui, de sistemas, todos os meus peixinhos são iguais, suponho que isso sejam proteínas, ou sejam quantum dots todos iguaizinhos, né? E aí eu tenho um sistema em que o meu feixe monocromático incide na amostra, o meu detetor a uma certa distância, que é uma placa de imagem, um detetor CCD, e eu vou olhar, então, o espalhamento ao longo desse vetor, né, que é o nosso vetor de espalhamento. Tá legal? Então, só como um exemplo, né? Aqui eu tenho um sistema que é a albumina de soro bovina humana, né? Aqui é o que eu vejo no detetor, né? Então, uma imagem em que vai diminuindo a intensidade de espalhamento, quer dizer, quanto mais vermelho, mais intenso, vai diminuindo para o azul, e aí a gente integra isso de maneira, tá vendo? Aqui eu tenho uma simetria esférica, então eu posso integrar dentro dessa simetria radial, e aí eu tenho o seguinte, né, eu tenho a primeira, que é o 1 aqui para mim, essas bolinhas pretas, é a intensidade de espalhamento da proteína. Aqui é do meu solvente, ela está dispersa num solvente, num tampão, né? E aí eu subtraio uma da outra, quer dizer, qual é o espalhamento da proteína em relação ao meu tampão, e eu tenho uma curva de espalhamento desse tipo, tá bom? Então, é a curva de espalhamento da proteína, né? Reparem que ela não é uma curva de espalhamento cheia de picos, né? Ela é muito sem características, a gente fala featureless, né? Ela é muito monotônica. E dessa monotonia, em princípio, né, que a gente vai tirar informação. Então, eu posso tirar informação da conformação da proteína, vou mostrar para vocês. Mas reparem que essa proteína podia ser uma nanopartícula também, que vai espalhar, vai dar uma informação de uma curva de espalhamento, e dessa curva de espalhamento eu vou obter informação. Legal. E como é que eu obtenho informação, né? Então, vamos lá, eu tenho, no meu caso, que eu estou colocando para vocês, isso pode ser uma matriz, e partículas imersas nessa matriz, como pode ser uma solução e partículas que estão também dispersas nessa solução. Então, se eu for olhar uma delas, né, o que a gente tem? Eu tenho uma nanopartícula, e essa partícula aqui, a nanopartícula, tem uma distribuição de densidade eletrônica, ela tem centros espalhadores que são elétrons, lembra? A raio-x interage com o elétron, né? E a intensidade de espalhamento, então, ela é proporcional, se eu for agora levar em consideração todas as ondas que espalham, né, vou colocar o meu detetor aqui, a gente vai medir uma intensidade que depende do vetor de espalhamento, portanto, depende do ângulo θ, que depende do quê? De como os elétrons, né, estão distribuídos dentro dessa partícula. Então, pode ser que eu tenha regiões que são eletronicamente mais densas em relação a regiões que são eletronicamente menos densas. Eu posso ter uma nanopartícula que os elétrons estão distribuídos igualmente, então totalmente homogênea, né? Em relação ao quê? Em relação à minha matriz, né? Então, no caso, pode ser um solvente ou pode ser uma matriz em que essas partículas estão imersas. E aí a gente vai contar, a partir de um ponto de referência, qual é a densidade eletrônica, né? Sempre em relação ao que está fora, ao solvente ou à matriz. Então, eu tenho uma diferença de densidade eletrônica, ou seja, eu tenho um contraste de densidade entre o que está espalhando dentro da minha nanopartícula em relação ao que está a matriz homogênea, tá legal? E a gente expressa isso, então, na hora que eu for intensidade,
que é a somatória de todas as ondas eletromagnéticas que são espalhadas por essa nanopartícula, ou seja, a somatória de todos os espalhamentos que vêm dos centros espalhadores no interior dessa partícula, né? Então, eu tenho a densidade, o contraste de densidade, se eu souber escrever como é que é a distribuição de densidade eletrônica em função desse vetor R, né, onde esse vetor, então, ele vai ter que rodar e girar por toda a nanopartícula em relação ao solvente, por um setor de fase, né, que na realidade é a minha exponencial do meu, no fundo, a fase I, vetor Q, multiplicado com esse vetor R aqui, e eu vou integrar, então, em todos os R's ou os DR's, fazendo, né, inteiramente em toda a minha nanopartícula, tá legal? Então, quando eu falo em densidade de eletrônica, na realidade, o que a gente está vendo, ou a gente pode descrever, é como essa densidade varia em função do R, e ela que vai me dar a informação. Então, olha, uma curva de espalhamento, ela carrega muito essa informação, como é que a densidade de elétrons varia dentro da nanopartícula. E claro que isso, ela vai carregar a informação do tamanho, né? Porque, por exemplo, eu chego um R que está fora da minha nanopartícula, então esse R, o ρ de R da nanopartícula aqui, ele é zero, que já é solvente, né? Então, eu sei exatamente medir qual é a borda da nanopartícula, e eu consigo modelar esse envelope da nanopartícula, tá bom? Bom, se eu pensar, então, em sistemas homogêneos, por exemplo, proteína, nanopartícula, né? Pode ser nanopartícula magnética, pode ser os quantum dots, pode ser uma nanopartícula lipídica, por exemplo. A gente sabe, então, que no caso de proteínas, por exemplo, só para chamar a atenção de vocês, né? A densidade eletrônica de uma proteína interna, ela tem uma média constante que é de 0,42 elétrons por angstroms ao cubo. Um solvente normal, por exemplo, água, né, ou um buffer normal, é 0,33. Se eu fizer o delta-ρ de 0,42 menos 0,33 e elevar ao quadrado, né, se vocês lembrarem aqui da nossa intensidade de espalhamento, a diferença de densidade eletrônica é ao quadrado, vocês vão ver que o contraste me dá 0,0081, é um contraste muito pequenininho. Então, quando a gente está trabalhando com sistemas biológicos tipo proteínas, tipo nanopartícula lipídica, tipo membrana, né? A gente vai ver que a gente está trabalhando com átomos que têm número de elétrons muito pequeno, é carbono, hidrogênio, oxigênio, então tudo tem um número de elétrons pequeno, portanto a densidade eletrônica é muito pequenininha em relação ao meio, né? Diferente de uma nanopartícula metálica, a Adriana estava falando de cádmio, né? Cádmio, telúrio, nossa, número atômico muito grande. Se eu puser essa nanopartícula, né, o cádmio ou o telúrio, numa solução e for medir por espalhamento de raio-x a baixos ângulos, vai dar uma intensidade muito alta, porque o contraste em relação ao meio é muito grande, porque tem muito elétron na nanopartícula. Quando eu vou olhar para a proteína, o número de elétrons é muito pequenininho, né, pensando que é carbono, hidrogênio, oxigênio, às vezes tem um nitrogênio, né, ali, então é muito pequenininho. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma fonte de raio-x com alto fluxo, para conseguir medir proteína, para medir legal bicamada lipídica, porque tudo, né, eu vou trabalhar carbono, hidrogênio, né, fosfato, tudo com número atômico pequeno, né, e para isso, então, a gente usa as fontes de síncrotron, para a gente conseguir ter fluxo para fazer uma medida experimental e ter uma certa resolução. Mas isso não impede, claro, o princípio é o mesmo, eu vou medir nanopartícula, posso medir nanopartícula de cádmio, só que aí eu posso dar um flash, assim, de um milissegundo, eu tenho uma intensidade enorme, né, porque eu tenho um número de elétrons muito grande, tá legal? Então, se eu for olhar agora a nível de espalhamento, o que a gente tem, né? Então, eu tenho uma equação de espalhamento, e aí eu vejo, né, que eu tenho minhas partículas girando no meio, então eu posso fazer, se elas forem isotropicamente orientadas, uma média do meu fator de fase, e eu vejo que a média me dá um seno de QR sobre QR. Então, numa simetria esférica, eu consigo escrever que a intensidade de espalhamento é proporcional ao número de partículas, ou seja, a concentração, a densidade eletrônica, o contraste, e uma função que varia com seno de QR sobre QR. E se eu olhar isso para partículas esféricas, ou nanopartículas esféricas, por exemplo, né, o que a gente percebe, né?
que isso é proporcional ao volume da nanopartícula, ao contraste da densidade eletrônica e uma função que oscila com senos e cossenos, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se a nanopartícula é pequenininha, isso aqui me dá uma região assim monotônica, né? Conforme eu vou aumentando o tamanho da minha nanopartícula, eu começo a ver, né? Ela decai, aí eu tenho um máximo, segundo máximo. Conforme eu vou aumentando, aumenta a intensidade também, em ângulos muito pequenininhos, e aí ela vai fazendo mais oscilações, que são os senos de QR com QR. Mas o que eu consigo perceber também, né? Quanto maior o tamanho da partícula, mais oscilações dentro do mesmo intervalo de vetor de espalhamento eu consigo observar. Então, às vezes, quando eu faço uma medida experimental, se eu tiver muita oscilação, eu já sei que a minha partícula é grande dentro do intervalo que eu estou trabalhando. Se ela é muito monotônica e praticamente eu não vejo oscilação, eu falo, nossa, estou com uma nanopartícula pequenininha, da ordem de 1 nano, 2 nano, né? Aí, se for 10 nano, eu já começo a ver oscilações, porque isso varia, né, em função dos QRs. Então, a gente que está habituada a trabalhar com as curvas de espalhamento, a gente consegue até perceber isso só de olhar qual é o sentido da nanopartícula. Mas mais que isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Claro que, para que tendendo a zero, essa função aqui vai para 1. Portanto, o I de zero, né, a intensidade, na hora que o vetor de espalhamento, ou o θ, né, tende para zero, é proporcional ao número de partículas, ao volume da partícula ao quadrado e ao contraste da estrutura eletrônica ao quadrado. Ou seja, conforme eu vou olhando também meu sistema vai aumentando a intensidade, significa, se eu mantiver o número de partículas, que o volume da partícula está aumentando, né, ao quadrado, por exemplo. Ou o contraste da densidade eletrônica está acontecendo alguma coisa na nanopartícula que está aumentando. Então, eu começo a inferir também, eu posso ir inferindo só de ver a variação da intensidade. Então, se eu estiver fazendo uma cinética, por exemplo, e a nanopartícula começa a agregar, o que vai acontecer? Né? Se ela começar a agregar, o volume dela vai aumentar. Então, se o volume dela aumenta, a intensidade começa a aumentar. E a densidade eletrônica não aumenta, porque a nanopartícula é a mesma, a única coisa ela está agregando. Então, se eu pensar em termos de proteína, por exemplo, nanopartícula de maneira geral, se eu tenho uma concentração de proteína C, né, aí eu tenho um monômero, então eu tenho o V do monômero e uma nanopartícula. Se ela formar um dímero, né, o volume vai dobrar, mas a concentração, né, de 2 viraram 1, então o número de partículas cai por 2. Se ela virar um trímero, né, de mesma coisa, o volume vai triplicar, mas o número inicial divide por 3, porque aí de 3 viram 1. E aí, se eu fizer isso, a gente percebe o seguinte, que eu consigo perceber a agregação, né? Porque, por exemplo, o dímero, o zero do dímero, é 2 vezes o zero do monômero. Então, se eu voltar para cá, eu consigo perceber, por exemplo, numa medida de cinética, se a minha proteína está agregando. Ou, ao contrário, se ela está desagregando, desassociando, se o zero vai diminuindo ou vai aumentando, eu consigo perceber na cinética, que eu vou medindo vários frames, o que está acontecendo. E não necessariamente precisa ser só a proteína, que eu estou mostrando um exemplo específico para vocês, por exemplo, de uma proteína grande, né, que é de uma hemoglobina extracelular, do glossóxo, é aquela hemoglobina gigante daquele minhocão, né, o Glossópolis paulistus. E o que acontece? Ela é uma proteína, um conjunto, né, na realidade, mas a proteína nativa dessa hemoglobina gigante, ela é formada por um empilhamento de 2 camadas hexagonais de protômeros, de 12 protômeros. E dependendo do estado de oxidação, ou se eu colocar surfactante na minha solução, eu imponho uma desagregação, uma dissociação dessa proteína enorme. E é isso que a gente vai vendo aqui, né? Então, a gente fez as medidas de Sachs e a gente vai conseguindo inferir, passo a passo, essa dissociação em função do estágio de oxidação. Aí eu só queria fazer uma parte para vocês e sair da proteína e ir para uma nanopartícula, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser essa nanopartícula que a Adriana estuda, dos quantum dots, né? Então, por exemplo, eu tenho uma nanopartícula magnética, né? E essa nanopartícula magnética, a gente fez sobre ela um recobrimento que a gente chama de uma dupla camada elétrica para evitar, porque a nanopartícula magnética tem a tendência a agregar por causa de força magnética. Então, o que se faz é fazer um recobrimento ou estérico, colocar polímeros nela, né? Ou colocar carga elétrica, que ela vai sofrer uma certa repulsão. E isso está disperso num fluido magnético, né? Num fluido
que a gente chama de fluido magnético, que tem nanopartícula magnética lá dentro. O que a gente percebeu por Sachs, né? É que, na realidade, mesmo colocando a dupla camada elétrica, então a gente faz por raio-x e obtém o tamanho do grão cristalino, do grão magnético, né? Mas quando a gente faz em solução, a gente percebe que o tamanho que está saindo em solução é maior do que o tamanho do grão cristalino, ou seja, da nanopartícula. E quando a gente analisa isso, a gente percebe o seguinte, que na realidade, mesmo colocando a dupla camada elétrica, ela continua agregando, forma poucos agregados, de 3, 5, 6 monômeros, mas ela agrega em solução, mesmo com a dupla camada elétrica, né? Então, é uma informação para quem trabalha com nanopartícula, né, que quer olhar, olha, é uma coisa eu fazer no estado sólido, for fazer difração e tiro o tamanho do grão, mas será que realmente ela está sozinha, né? Ela está não interagente na solução? A gente faz a medida e vê que ela está interagente na solução, tá legal? Uma coisa que acontece, bom, e como é que eu vou analisar a proteína, né? A gente usa muito para proteína, se eu só vejo o envelope da proteína. Bom, depende, porque a gente tem várias maneiras de analisar. Então, uma delas, por exemplo, coloquei um modelo aqui, que é da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, tá? Então, eu tenho a curva experimental, que são as bolinhas pretas, feita a 37 graus e um pH 7, né? Só que eu tenho a estrutura atômica dela. Então, muitos referis pedem também isso para a pessoa na hora que ela cristaliza e determina a estrutura de uma proteína. Ah, legal, mas em solução, ela mantém a estrutura cristalina? Então, normalmente, a primeira coisa que a gente faz, e mesmo para referir, né, isso é feito, é colocar em solução, ou colocar no meio em que ela se comporta, né, no meio que ela gosta de ficar, e ver se a estrutura cristalina é mantida em solução, para proteínas que têm, né, a estrutura já resolvida. Então, no caso dessa proteína, da GAPDH, ela já tinha uma estrutura no databank, né, no PDB, ela é formada por 4, né, 4 monômeros, e a gente percebe aqui, então, olha, essa aqui, a vermelha, é a curva teórica dela. Como é que essa curva teórica, ela é produzida, né, ou ela é modelada? Ela é de tal maneira que a gente faz o seguinte, né, aqui é cálculo mesmo, né, então a gente vai calcular o espalhamento de cada átomo, em cada posição, em cada distância, né, e aí vai fazendo a somatória desse espalhamento, e isso me gera uma curva teórica correspondente a essa estrutura cristalina. Então, é espalhamento átomo a átomo, átomo a átomo, átomo a átomo, numa certa distribuição. Claro que átomo a átomo, densidades eletrônicas, né, densidades eletrônicas numa certa distribuição. Isso me dá a somatória com fases, com tudo, e me dá uma curva de espalhamento. E a gente testa, então, modela essa curva de espalhamento em relação à curva experimental. Olha, o ajuste foi quase perfeito, muito bom. Então, a gente pode garantir que a 37 graus pH 7, essa proteína, de fato, mantém a estrutura cristalográfica dela em solução. Legal? Agora, pode acontecer, que é o trabalho seguinte, que a gente põe essa proteína, aqui eu só coloquei essa figura, porque para quem nunca foi no LNLS, que agora está desmontado, né, contei para vocês, essa era uma imagem da linha, né, já virou, acho que uma imagem de museu, depois o Leandro vai comentar, mas assim, é uma imagem da linha que a gente tem uma aluna medindo, né, em que eu tenho, então, aqui ó, o feixe de raio-x, aqui é o meu porta-amostra, né, e aí a gente fazia a medida, então, experimental lá no síncrotron de Campinas, né, no LNLS. E o que a gente fez? Essa proteína interagindo com heparina, né, com polieletrônito, heparina, uma cinética de 2 minutos. Olha o que está acontecendo, né? Então, essa aqui é a curva original. Em 2 minutos, a curva começou a aumentar a intensidade. Então, primeira coisa que a gente pensa, né, de tudo isso que eu falei para vocês, está agregando. Né? Eu não vou mostrar, não dá tempo de mostrar para vocês tudo o que a gente fez, toda a análise que a gente fez, mas se vocês tiverem interesse, tem nesse paper do Journal of Biological Chemistry, tá? E então, eu só vou mostrar o resultado final, né, de como é que foi essa evolução. E nessa evolução, o que a gente mostra é o seguinte, que esse tetrâmero, primeiro ele dissocia em dímero, olha que interessante, para depois se associar em trímero, e aí os trímeros se associam em hexâmeros e formam colunas. Né? Então, dessa variação, eu só mostrei 3 curvas, a gente, né, fez várias medidas experimentais e foi vendo como é que essa proteína se dissocia primeiro na presença de um polieletrólico
para, em seguida, formar uma fibra que vai virar uma fibra amiloide, né? Uma fibra alinhada numa certa direção. Por dicroísmo circular e FTIR, a gente já sabia que tem folhas betas empilhadas, característica de fibra amiloide, tá bom? Então, só para mostrar para vocês da potencialidade da técnica, legal? Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é de novo, a questão da resolução, né? Então, eu mostro um exemplo para vocês de um monômero, de uma proteína e de um dímero. Veja que eu tenho regiões flexíveis, né? Então, é a mesma proteína, aqui tem o monômero, aqui eu tenho o dímero, são septinas, também tem a referência, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente modelou, né, mais de 100 configurações diferentes possíveis, tanto do monômero quanto do dímero. Então, tudo que vocês veem em vermelho aqui, que parece, na realidade, uma barrinha de erro, não é, são curvas de espalhamento teórica relacionadas, por exemplo, a alcinha que está mais assim, está mais assado, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente tem 100 delas daqui. E a gente percebe que o envoltório, o envelope, praticamente eu não vejo a diferença. Quando eu começo nessa região, eu já vejo uma certa diferença, né? Então, entre uma curva e outra, né, eu tenho quase como se fosse uma barrinha de erro, vai no vermelho aqui. A mesma coisa para o azul, que seria do dímero, tá bom? Ó, a gente até percebe que é dímero porque a intensidade é maior, né? Então, a gente percebe que tem diferença. Só que, dentro de uma certa média, né, se eu perceber, eu tenho uma curva de espalhamento que passa. Aí vamos pensar, experimentalmente, eu consigo diferenciar se eu tenho essas flexibilidades? Vai depender da resolução, o quanto a minha curva experimental tem de barra de erro. Claro que se eu estiver medindo num equipamento que a minha barra de erro é deste tamanho, eu não consigo diferenciar, né? Porque tanto faz a minha flexibilidade fazer isso, o grosso, que é esta parte do dímero, eu consigo, mas as partes flexíveis eu não vou conseguir diferenciar, porque está dentro da barra de erro experimental. Agora, se eu for trabalhar com alto fluxo, se eu melhorar muito a minha medida, né, e a minha barra de erro ficar bem pequenininha, de repente eu consigo diferenciar mesmo uma certa flexibilidade, tá legal? Então, a gente tem que ter esse olhar de qual é o instrumento que eu estou trabalhando, qual é a resolução que eu consigo, né, e o que eu consigo principalmente quem está trabalhando com proteína. A gente pode olhar, claro que eu coloquei a nível de estrutura cristalográfica, mas a gente tem alguns modelos que são dependentes, por exemplo, se eu quiser olhar só a forma, vou pensar em objetos, né? Então, esferas, elipsoides, cilindros, eu posso modelar. Então, por exemplo, o elipsoide, eu consigo pegar aquela função de espalhamento, né, em que eu tenho as densidades eletrônicas e a fase, e abrir numa região, assim, numa simetria elipsoidal. E aí eu tenho uma função, e aqui, por exemplo, a gente colocou uma lisosima que parece um elipsoide, então eu mostro para vocês tanto o ajuste elipsoidal, né, então um objeto geométrico elipsoidal, que eu tiro qual é o tamanho, né, o eixo maior, o eixo menor, e quanto a curva de espalhamento montada de estrutura por estrutura, átomo por átomo. E vocês veem que eu consigo, só com o objeto espalhando, né, o envelope, reproduzir uma curva de espalhamento. Então, um outro exemplo, por exemplo, a estrutura da bacteriorhodopsina, em que eu tenho um tipo de um cilindro oco, né, em que eu tenho uma cavidade oca, aqui eu mostro duas curvas para vocês. Uma que seria o modelo do cilindro oco, né, um modelinho cilíndrico com um buraquinho no meio, em que eu vou ter, então, qual é o tamanho do cilindro, qual é o tamanho, né, desse buraquinho, do raio, o diâmetro desse raio, e sobreposto a curva que seria do modelo atômico, né, calculado átomo por átomo numa certa estrutura. Então, em muitos casos, um modelo geométrico, eu consigo tirar informação sem precisar ir para o modelo atômico. Mais que isso, né, eu posso tirar peso molecular, quer dizer, se eu souber calcular o I0, que na realidade está relacionado ao número de partículas, ao contraste da densidade eletrônica ao volume, lembrar que o número de partículas está relacionado com concentração e massa molecular, se eu determinar I0, eu tiro a massa molecular. Então, eu também consigo, por exemplo, proteínas ou nanopartículas que eu quero saber massa molecular, eu consigo tirar de Sachs. Como é que eu determino I0? Então, tem uma relação muito simples
que é chamada região de Guinier, ou relação de Guinier, em que a gente sabe que a intensidade de espalhamento nessa regiãozinha pequena, ela é proporcional a uma exponencial que decai. E decai com um fator que é o raio de giro da partícula, ou seja, aquele raio de giro mecânico, né? Qual é a distribuição de densidade eletrônica dentro dessa partícula. Então, eu consigo, se eu olhar esta região simplesmente e fizer um logaritmo da intensidade contra Q ao quadrado, eu vou ter que, isso vai me dar uma relação linear, cuja inclinação me dá o raio de giro da partícula, e o coeficiente linear me dá a intensidade, ou a extrapolação da intensidade zero. Se eu conhecer a intensidade zero, eu sei determinar o peso molecular ou a massa molecular da partícula. Eu posso ir um pouquinho além e vou olhar distribuições de densidade também. Então, a gente vai olhar uma função que é chamada de distribuição de distâncias, em que ela me conta como é que estão as distâncias em relação às densidades eletrônicas dentro de uma partícula, né? E claro que para objetos mais simples, essa função de distribuição, que nada mais é que uma transformada de Fourier, olha, se a gente olhar a equação, ela é transformada de Fourier da intensidade de espalhamento, eu chego nessa função de distribuição de distâncias, em que ela me conta qual é a dimensão máxima da partícula, porque fora da partícula eu não tenho centros espalhadores, né? Eu posso calcular também como é o raio de giro. E se forem objetos geométricos, a gente já tabulou muito como é que seriam essas funções. Então, por exemplo, né, se for uma esfera, a gente sabe que uma esfera com uma dimensão máxima, eu tenho a dimensão máxima aqui, e o raio da esfera está no máximo dessa função. Se for um elipsoide, ele também tem a mesma dimensão máxima da esfera, né, mas esta dimensão aqui menor, de máxima frequência de acontecer, ela está um pouco deslocada em relação à esfera. Se for um dímero, né, então o dímero, eu tenho toda a informação primeira do dímero, e aí depois eu começo a ter as distâncias entre dímeros, então eu começo a ver distâncias que se alongam até essa dimensão máxima. Então, eu tenho esses objetos compilados, e de repente, dependendo, eu posso fazer uma transformada de Fourier indireta da minha curva de espalhamento, se me der alguma coisa desse tipo, eu consigo associar a objetos ou formas, né, que têm uma simetria, de alguma maneira, de modelos que a gente está habituado. Aqui, só falando de proteína, a gente pode ter uma representação da proteína, que a gente chama de Kratky, que é o seguinte, né, quando eu falo para vocês que na proteína essa região é Guinier, esta região aqui, a maneira como a curva cai, ela me traz uma informação do vetor de espalhamento elevado a um expoente. E a gente sabe, eu não vou demonstrar isso para vocês, mas que esse expoente, aqui, esse Q elevado a menos n, se a conformação for compacta, esse expoente vale 4. Se for uma estrutura aberta, tipo random coil, esse expoente vale 2. Se for alguma coisa intermediária, tipo uma estrutura fractal. Então, se eu fizer, por exemplo, né, olhar a minha proteína nessa representação, em que aqui eu tenho, olha, ela, e aí eu, por exemplo, começo a colocar um agente desnaturante, ela vai desnaturando a proteína, tá bom? Então, eu vou vendo, o I0 não vai mudar, porque a massa molecular dela não aumenta, mas a intensidade, aqui é a extrapolação para o I0, a maneira como está dando a intensidade muda, né? E aí, se eu fizer na representação de Kratky, querendo olhar como é que aquele vetor, né, quando ela está a ângulos maiores, qual é o expoente dele, então eu multiplico isso porque é ao quadrado, olha, se ela for enovelada, eu tenho uma forma tipo sino. Se ela for totalmente desnovelada, ele levanta e dá uma constante. Então, eu consigo avaliar variações no estado de enovelamento e desenovelamento de proteína. Tudo isso por Sachs, tá legal? Então, programas que são disponíveis na literatura, e são softwares, alguns free, outros não. Aqui eu tenho um que não é free, né? A gente paga por ele. Mas para calcular, por exemplo, as funções de distribuição de distância, a gente tem um programa que foi desenvolvido pelo Svergo num pacote chamado ATSAS. Isso é tudo free, tudo livre. Tem um programa que é do Francesco Spinosi, da Itália, que é chamado de GenFit. Então, a gente consegue calcular PDR. Esse programa do Otto Blatter, eu não recomendaria num primeiro momento, principalmente para quem não tem muita experiência, porque ele é pago, né? E a gente tem programas, eu não vou entrar nesse detalhe, ab initio, porque esses programas ab initio são aqueles que vão te calcular também
na realidade, mesmo GenFit, né, aqui, a partir de estruturas atômicas, né, átomo a átomo, distâncias, em relação à curva experimental, qual que é a curva de espalhamento, ou tentar via modelinhos, né, de qual seria a curva de espalhamento relacionada, então, a essas proteínas. Leandro, eu tenho uns 10 minutinhos só para falar de lipídio, de membrana e terminar, ou você quer que eu termine? Rô, você tem 10, você consegue falar um pouquinho menos de 10? Você acha que... Não, pode ser 10, tudo bem, eu dou uma mudada na minha. 10 pode ser. Não, eu posso tentar acelerar, eu só queria passar por agregado, porque tem muita gente que trabalha com membrana. Claro, pode falar sim. Posso? Tá, porque eu não sei se eu estou... Então, no caso de agregados lipídicos, né? Então, por exemplo, quando eu tenho micelas que podem ser formadas por surfactantes, por polímeros, né? Que tem dimensões de 10 nanômetros, ou as vesículas laminares pequenas, que tem dimensões de 20 a 30 nanômetros, né? Então, se eu olhar essas dimensões, de novo, né, com a minha relação de Bragg, eu vejo que, por exemplo, a distância de 30 nanômetros, eu vou medir para ângulos de, né, o ângulo mínimo de ponto 143, né, 14 graus. Então, eu vou lá com baixo ângulo e eu consigo medir. Agora, se eu for olhar LUVs, né, que é Large Lamella Vesicle, então tem muita gente que trabalha com lipossomos e faz extrusão de lipossomo e dá 100 nanômetros, 200 nanômetros, né, depende do lipossomo que você está trabalhando, ou uma nanopartícula lipídica, se ela for relativamente grande, da ordem de 100 nanômetros, o que vai acontecer, né? Se eu olhar 100 nanômetros, 200 nanômetros, eu caio num θ que é 0,043 de graus. Então, da maneira como a gente tem no Brasil hoje, eu não consigo medir isso. Provavelmente nos cílios, eu já estou pedindo para o Leandro, né, me adiantar isso, a gente vai conseguir entrar em ângulos menores, porque eu vou para distâncias, mas eu vou distância amostra detetor de 10 metros, né? Aí eu consigo talvez medir o lipossomo como um todo, eu consigo enxergar o lipossomo como um todo. No atual momento, eu não vejo o lipossomo como um todo, mas eu vejo a bicamada lipídica. Então, eu só vejo essa estrutura da bicamada, que é de 5 nanômetros. Aí, tudo bem, 5 nanômetros, eu vou olhar, né, quase 0,86 de grau, em que mínimo, né? Aí eu consigo medir. Então, veja bem, quem está trabalhando com lipossomo grande, as LUVs, né, de 100 nanômetros, 200 nanômetros, e vai fazer sacs, a gente quer olhar a bicamada lipídica, a gente não consegue ver o lipossomo como um todo, nesse atual momento. Provavelmente, em breve, a gente já vai conseguir ver o lipossomo como um todo. Então, o que é o contraste de densidade eletrônica da bicamada lipídica, né? Claro que agora eu vou olhar o que está acontecendo nessa direção aqui. E o que eu tenho, meu lipídio, né? Uma cabeça polar, uma cauda hidrofóbica, uma cabeça polar. Né? Então, se eu olhar nível de densidade eletrônica, eu tenho uma região de cabeça polar, que normalmente é um fosfato, né? Um fosfatidilcolina, por exemplo, né? Um fosfatidilglicerol, que é eletronicamente mais denso que a água, por exemplo, onde esse lipossomo está imerso, né? Ou uma solução de tamponado. E a parte hidrofóbica é eletronicamente menos denso que a água. Então, eu tenho uma variação de densidade eletrônica que vai da cabeça polar, mais densa que a água eletronicamente, menos densa que a água, menos densa que a água, mais densa que a água. E a curva de raio-x, a de espalhamento, ela vai refletir isso. Né? Só que agora eu vou modelar nessa direção aqui, nessa direção Z. Então, eu vou abrir a minha equação, né, o meu fator de forma, e vou modelar. Aqui, de novo, partículas não interagentes, então só tenho membranas, mas elas não estão correlacionadas. Eu abro na direção de Z e eu consigo escrever, então, a equação de espalhamento de uma lamela lipídica, né? Onde a equação está relacionada, então, com os contrastes de densidade eletrônica entre a cabeça polar e o solvente, entre a cauda hidrofóbica e o solvente, e qual é o tamanho da cabeça polar, qual é o tamanho da cauda hidrofóbica, tá? Então, essas informações a gente tira. Então, ó, interessante, né? Eu tenho dois lipídios diferentes, os dois com a mesma cabeça. Os dois são fosfatidilcolina, um é DPPC, outro é POPC. A diferença entre eles é que o DPPC, ele tem 16 carbonos na cauda. O POPC tem 18 carbonos e um é insaturado. A gente percebe diferença de densidades eletrônicas. A curva de espalhamento é diferente. A gente consegue perceber diferenças entre DPPC, POPC e outro lipídio que está formando a membrana, e mais que isso, a gente vai conseguindo tirar dimensões da membrana. E se alguma coisa está interagindo com a membrana, por exemplo, peptídeo,
e está alterando essa dimensão, a gente percebe por espalhamento, né? E eu queria também chamar a atenção de vocês, assim, daqui a pouquinho já estou terminando, né? Por exemplo, eu tenho um lipídio que tem um grupo oxidado nesse lipídio. Então, por exemplo, é o POPC, mas ele tem um hidroperóxido ligado nele. Aí a pergunta é, bom, vou fazer SACS, mas uma dúvida que a gente tinha é para onde vai esse hidroperóxido? Ele é mais polar. Será que ele fica no meio da membrana? Será que ele vai para a superfície, tentar interagir com água? E nesse caso específico, em vez de fazer esse modelamento, que é geométrico, né, de uma bicamada, a gente foi fazer átomo a átomo, né, só que foi fazer por grupos. Então, tipo do que vocês veem por dinâmica molecular, a gente pegou o POPC e foi misturando com o POPCOH, só que a gente foi olhando os grupos, qual é o espalhamento de CH2, qual é o espalhamento de CH3, do CH, do fosfatidilglicerol, da colina, da colina com CH3, do grupo ligado, então, com o hidroperóxido da água, e aí a gente soma o espalhamento de todos eles, e vai fazer uma interação, quer dizer, no fundo é um ajuste, né, em que o programa, o software, vai te buscar qual é a melhor configuração desse lipídio, desses grupos, né, que constituem esses grupos químicos desse lipídio, que te dá a curva de espalhamento, né. Então, aqui a representação que a gente percebe, depois eu mostro no próximo slide, é que quando eu saio de POPC puro, membrana, para POPCOH, a espessura da bicamada diminui. E as densidades eletrônicas vão também sendo variadas, né? E este grupo OH, por incrível que pareça, que é o que a gente esperava, ele vai para a interface. A gente consegue perceber que ele não está no meio da membrana, não está na região hidrofóbica, mas ele vai tender a ficar na interface. E a gente tira isso por SACS, é uma comprovação experimental de alguma coisa que a dinâmica molecular já estava prevendo, então é esse trabalho aqui, mas a gente mede pela primeira vez, experimentalmente, para onde vai esse grupo polar de um lipídio que está hidroperoxidado. Então, aqui está as curvas de SACS, né? A gente faz um ajuste global delas e mostra, então, que, por exemplo, aqui o grupo hidroperóxido vai para a interface e eu tenho uma probabilidade grande disso acontecer. Legal? A área aumenta, então a gente vai tirando informações. E eu tenho casos, né, mais 3 minutos, Lê, em que, além de eu ter a membrana, essa membrana pode estar empilhada, né, formando multicamadas. E aí sim eu vou olhar a correlação, eu começo a ter picos de difração. E do pico de difração eu tiro não só a espessura da bicamada, como a espessura da camada de água entre elas. E eu vou deixar para vocês olharem este artigo aqui, que é um artigo interessante, antigo, do Nagel, do John Nagel, e o Rujian Zhang só chama a atenção porque ele fez pós-doc, não comigo, eu trabalhei com ele no meu pós-doc, eu e ele juntos, né, mas não nesse artigo, de 1996, o artigo é antigo, né, em que ele demonstra, o Rujian demonstra no grupo do Nagel, e que se a membrana flutua, eu consigo também, através da interação, né, quer dizer, do pico de interação, tirar a informação do módulo de curvatura, da distância média e do módulo compressional. Então, quem tiver interesse, vai olhar esse artigo, que lá está muito bem descrito, como é que a gente trabalha na hora que a gente tem multicamada. E só chamar a atenção de vocês que a gente pode ter sistemas, por exemplo, aqui a interação de um citocromo C com uma membrana de DOPG, em que eu vejo formação de multilamela, né? O citocromo tende a agregar as membranas, né, intercalando entre as membranas e fazendo multilamelo. E o SACS detecta isso, né, essa interação de citocromo. Para fechar, a gente também pode ver fases de cristal líquido. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma monoleína, em que eu tenho várias fases, né, desde fase isotrópica, fase hexagonal, fases cúbicas, e eu vou ver a interação, ou como é que, por exemplo, um citocromo C interage com uma estrutura, por exemplo, de uma fase que é cúbica. E aí a gente tem o padrão de espalhamento, né, em baixos ângulos. Né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu tenho uma célula unitária desse tipo, né, em que eu tenho uma estrutura tipo PN3M, que está desenhado aqui, eu não tenho muito tempo para explicar, mas eu posso passar por uma outra estrutura na hora que incorporo o citocromo C. E eu posso fazer diagramas de fase, então eu trabalho com isso, com temperatura, e a gente constrói diagramas de fase usando SACS, na realidade, difração a baixo ângulo agora, olhando com a incorporação de uma proteína dentro de um sistema que é cúbico, né? Tipo os cubossomos, que talvez o Leandro fale agora na palestra dele. Gente, então, para finalizar,
Essa é uma imagem que o Leandro me passou, mais atual, dos cílios, né? Assim, eu sou bastante orgulhosa, né, no nosso laboratório nacional. Eu espero que em breve ele esteja funcionando para todo mundo, né? Todo mundo que está na escola poder ir trabalhar com ele. Quem quiser trabalhar com a linha de sax, aqui é um esqueminha só da linha de sax, ela ainda não está montada, né? Mas pedi para o Leandro me passar, então é importante, né? Alto fluxo, a distância da amostra do detetor de 10 metros, a gente vai conseguir medir muita coisa em sistemas biológicos, provavelmente até bactéria inteira a gente consegue medir, vai conseguir medir nos cílios. Chamar a atenção de vocês que a gente, não sou eu, né, mas recebi a informação, uma das professoras que faz parte, junto com o Leandro, estão envolvidos nessa escola virtual, né, de biofísica de membranas biológicas e modelos, né? Então, para quem tiver interesse de ver mais sobre membrana biológica, vai ter a técnica de sax, de cryo-EM, de criomicroscopia eletrônica, de espalhamento, né, de dinâmico de luz. As inscrições estão abertas, 8 a 26 de março, eu acho que o Leandro também vai depois falar sobre isso, é totalmente livre, é um curso livre, então, para quem quiser trabalhar um pouquinho mais, é um período de um curso que vai de 6 de abril a 29 de junho, mas é um curso de membranas virtual, tá bom? Sistemas de membranas biológicas e membranas modelos com várias técnicas, eu acho que vale a pena para quem tiver interessado. Fazendo uma propaganda, a gente ia ter o Congresso Internacional, eu sou a chair do Congresso Internacional do Purana Applied Biophysics, que ia ser o ano passado, a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia, esse ano vai ser virtual, em breve a gente vai estar lançando de novo no site as inscrições, vai ser de 4 a 8 de outubro, é um congresso internacional, uma programação bem interessante, e a gente vai ter bolsas de estudos para alunos para inscrição no congresso, tá legal? Agradeço ao Leandro as colaborações, ele trabalha comigo há muitos anos, realmente na parte de sax, em particular o professor Francesco, o professor Paulo Mariani de Ancona, a gente trabalha muito também na parte de sax, as agências de fomento, CNPq, FAPESP e o Síncroton, né, o futuro vai ser os Sirius, espero, e aí eu só uma brincadeirinha, né, porque vira e mexe quando eu, agora não tanto, mas quando eu era talvez um pouquinho mais nova, o pessoal brincava comigo que eu era garota sax, em inglês sax é sex, né, então o pessoal me chamava de sex girl, né, porque era a garota que falava sempre de sax, tarará. Então é uma brincadeira, uma falda, né, que ela fala, então, que ela queria se sentir de fato, né, então ela se põe na praia com um monte de carinhas olhando felizes para ela, uma garota sexy, tá bom? Então, quando pensem na professora Rosângela, professora de sax, né, e é a brincadeirinha que a gente faz, sax, em inglês, sex girl, né, tá bom? Agora é sex lady, né? Não é mais girl, mas é uma sex lady. E Lê, agradeço, desculpa ter passado um pouco do tempo, que já estava meio, né? Voltei, Rô. Me chamava de garota sex, é o jabá. É verdade, isso eu fiz já várias vezes. Voltei estou de volta aqui. Muito obrigado, Rô, pela aula sobre sax. Você pode falar em inglês, you teach sex. Olha aí que chique isso. Né? Estamos abertos para alguma pergunta rápida, um comentário. Alguém tem alguma pergunta para a professora Rosângela? Se no chat não há nada ainda. Rô, eu tenho uma pergunta que acho que pode ser rápida, a gente está um pouco atrasado. Tá bom, então já a pergunta, vou mandar a pergunta do pessoal, depois eu faço a minha. Sandra Agostini diz, aula maravilhosa, tão didática quanto a da professora Adriana. Obrigado. Se possível, mostre novamente, por favor, o slide com a referência do estudo sobre o cristal líquido. Grata. Você quer compartilhar de novo aí o slide? Rô, faz assim, ó, eu vou melhor, para a gente não voltar, o slide com a referência do cristal líquido. Você copia a referência do cristal líquido e põe no chat, por favor, tá, Sandra? Aí vai ficar... Eu acho que lá eu coloquei só Langmuir 2016. Eu vou completar, e aí na próxima palestra eu ponho no chat. Mas mais que isso, essa palestra está sendo gravada também, vai estar disponível, e se quiserem eu mando também a palestra, os slides e tal, tá bom? Mas eu vou completar. É a única que eu não tinha completado, eu deixei só Langmuir 2016. Isso. E a Aline Sanches diz, sensacional, muito obrigada, professora. Caberia mais uma aula só de bicamadas lipídicas. Bom, isso é verdade, né? Pois é. Então,